Nos últimos dias, a Itália recebeu com orgulho uma parte importante da sua história. Regressaram dos Estados Unidos 337 objetos culturais, entre estátuas, moedas e documentos antigos que haviam sido levados de forma ilegal para os Estados Unidos. A notícia saiu em muitos órgãos da imprensa porque, dentre os objetos roubados, está uma peça muito especial, uma cabeça em mármore de Alexandre Magno, roubada há séculos do Fórum Romano em Roma. A cerimônia de apresentação do retorno das obras foi realizada agora em 29 de abril de 2026, no claustro da Caserna dos Carabineiros, em Roma, que é uma sede especial dessas forças de ordem, especializada na proteção do patrimônio cultural. O meu nome é Maria Arruda, sou guia de turismo na Itália e falo de Riccione, região Emília-Romanha. No pátio da caserna dos carabinieiros, colocados com cuidado, os artefatos contavam por si só uma história de viagens ilegais, longas investigações e, finalmente, justiça. No centro das atenções estava precisamente a cabeça de Alexandre Magno, esculpido no primeiro século depois de Cristo, proveniente da Basílica Emília, a basílica romana mais antiga de Roma, e fica no Fórum Romano. Vê-lo novamente na Itália emocionou muitas pessoas, porque simboliza o regresso de um fragmento da identidade coletiva italiana. A operação dos carabineiros não foi improvisada e resultou de um trabalho que durou entre dezembro de 2025 e abril de 2026, realizado em conjunto pelas autoridades italianas e americanas. Os carabineiros para a tutela do patrimônio cultural colaboraram estreitamente com o FBI, com os agentes da Homeland Security e, sobretudo, com a Procuradoria Distrital de Manhattan, em Nova York. Essa equipe internacional permitiu identificar e recuperar objetos que tinham ido parar em coleções privadas, galerias ou casas de leilões nos Estados Unidos. Dos 331 objetos recuperados, 221 chegaram graças ao trabalho da Procuradoria de Manhattan. O restante foi restituído através de investigações coordenadas com as outras agências americanas. Em alguns casos, foi envolvida até uma famosa casa de leilões, como a Christie's de Nova York. Os bens incluem principalmente artefatos arqueológicos de época etrusca, romana, grega e bizantina, com esculturas em bronze provenientes de Herculano. Herculano é um sítio arqueológico que fica perto da cidade de Pompeia, no sul da Itália. 2 estátuas egípcias em basalto, vasos antigos, terracotas, pequenos bronzes e 15 moedas de ouro bizantinas. Também não faltam documentos históricos, como uma carta escrita em 1524 por Afonso I d'Este para o poeta Ludovico Ariosto, que retornará ao arquivo de estado de Massa, na região toscana. Muitos desses objetos foram escavados clandestinamente ou roubados de sítios arqueológicos e depois exportados ilegalmente.
uma vez nos Estados Unidos, entravam no circuito do mercado de antiguidade por meio de documentos falsos ou histórias inventadas sobre a sua origem. O tráfico de obras de arte é um negócio global que movimenta dezenas de milhões de euros por ano e, por isso, a colaboração entre Itália e Estados Unidos é fundamental. Durante a apresentação, estiveram presentes o ministro da Cultura, Alessandro Giulli, e o embaixador dos Estados Unidos na Itália, Tilman J. Fertitta. O ministro lembrou que a cultura não é apenas beleza ou objetos para admirar nos museus, é memória, identidade e sensação de pertencimento. E restituir essas peças significa devolver aos italianos e ao mundo parte da sua história que haviam sido roubadas. O embaixador americano, por sua vez, destacou que a Itália é um país único no mundo pela riqueza do seu patrimônio e confirmou o forte compromisso dos Estados Unidos na luta contra o tráfico ilegal. Essa restituição chega precisamente no 25º aniversário da colaboração entre as forças investigativas dos países. Em dezembro de 2025, foi renovado também um acordo que torna mais rigorosos os controles alfandegários e limita a importação de artefatos italianos sem uma origem clara. Graças a esses instrumentos, nos últimos anos, regressaram à Itália centenas de objetos. Desde 2021, se fala mais de 900 peças recuperadas, algumas de enorme valor. E para quem não é especialista na área, pode parecer estranho que obras antigas acabem parando tão longe de casa. Na realidade, o mecanismo é, infelizmente, bem estruturado. Os ladrões de túmulos, escavadores ilegais, vendem os objetos a intermediários, os quais fazem esses objetos saírem do país e depois os introduzem no mercado internacional. Nos Estados Unidos, uma nação com grande número de museus e colecionadores privados, a procura é elevada. Porém, hoje, graças a tecnologias modernas e à base de dados compartilhadas, é mais fácil localizar os objetos roubados. E o valor econômico desses 337 objetos é altíssimo. Se fala em dezenas de milhões de euros, mas o valor simbólico é ainda maior. Cada vaso, cada fragmento de estátua ou moeda tem por detrás histórias de pessoas que viveram 2 ou 3 mil anos atrás. E devolvê-los ao contexto original permite aos estudiosos analisá-los melhor e ao público de admirá-los onde devem estar. Não é a primeira vez que ocorrem restituições desse tipo. Nos anos anteriores, houve recuperações semelhantes, às vezes de dezenas de peças, outras de centenas. Em 2024, por exemplo, voltaram à Itália cerca de 600 obras e cada restituição é uma vitória, porque demonstra que o trabalho silencioso das forças de ordem e da diplomacia dá resultado. Os carabineiros para a tutela do patrimônio cultural são considerados os melhores do mundo nessa área, pois a sua experiência aliada à determinação das autoridades americanas
criou um modelo de cooperação que outros países procuram imitar. A mensagem é clara: o patrimônio cultural não tem preço e não pode ser tratado como uma mercadoria qualquer. E para os visitantes dos museus italianos, esses objetos representarão em breve um enriquecimento. Alguns voltarão aos locais de origem, como os fóruns romanos ou herculano. Outros serão expostos em mostras temporárias ou nos grandes museus estatais, sendo acessíveis a todos e não fechados em coleções privadas distantes. Tudo isso nos lembra de como é frágil a nossa herança cultural e de como é necessário protegê-la todos os dias e, ao mesmo tempo, nos mostra que, quando as instituições trabalham juntas, é possível reparar injustiças, mesmo com décadas de existência. A cabeça de Alexandre Magno, com o seu olhar orgulhoso de volta a Roma, é a imagem perfeita desse sucesso, pois não é apenas um mármore esculpido, é uma ponte entre o passado e o presente, entre a Itália e os Estados Unidos, entre quem rouba e quem restitui. Numa época em que se fala tanto de globalização, casos como este demonstram que a cooperação internacional pode servir também para defender o que temos mais de precioso, o que temos de mais precioso, a nossa história comum, e esperamos que nos próximos meses e anos outras obras possam fazer a mesma viagem de retorno à Itália. Muito obrigada a você que assistiu ao vídeo até aqui. Aproveite, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!